Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui na série de videoaulas JavaScript, né, descomplicado, para que a gente comece a navegar aí na onda do JavaScript. Aí nós precisamos entender um outro conceito básico chamado operador de comparação. Como é que o JavaScript compara valores, tá? Isso é uma tarefa básica também, tá? O desenvolvedor vive comparando o valor de alguma coisa com o valor de outra e tomando uma decisão em cima disso, tá? Então, o primeiro operador que nós vamos ver aqui é o operador maior, tá? Vamos nos basear, nós temos duas variáveis aqui, variáveis A, vou até declarar ela aqui em cima, que nós vamos utilizar ela em todo o nosso exemplo, tá? Variável aqui, ó. Nós temos uma variável chamada A, que eu não atribuí nada ainda, tá? E uma variável B também. O resultado desse operador aqui de comparação, aqui que a gente chama de maior, representado por esse símbolozinho aqui de maior, tá? Ele é true, tá? Vamos até botar aqui, ó, vamos comentar aqui, ó, para que você lembre, ó. Ele retorna true, ou seja, verdadeiro, se, tá? Se e somente se A for maior que B, tá? O operador maior ou igual a ele é um pouco mais complexo, porque ele retorna pra gente, true, né, verdadeiro, se a variável, se A for maior que B, ou se A for igual a B, tá? Ou seja, se A vale 5 e B vale 5, verdadeiro. Se A vale 5 e B vale 6, falso. A vale 5, B vale 2, verdadeiro. O operador menor, ele é o oposto do operador maior, né? Ele nos retorna true se e somente se A for menor que B, tá? Ou seja, A vale 5, B vale 10, falso. Não, verdadeiro, perdão. A vale 10, B vale 5, falso. O operador menor ou igual a, ele faz a mesma, ele é um pouquinho também diferente, porque ele retorna true se, tá? A for menor que B, ou se A for igual a B, tá? O operador igual aqui, reparem que quando a gente quer verificar, nós queremos verificar se ambas variáveis são iguais, ou seja, elas possuem o mesmo valor, tá? O mesmo valor, nós utilizamos dois sinais de iguais, porque um sinal de igual ele não compara, ele atribui, tá? Isso você está dizendo para o compilador, né, para o browser, que A vai receber o valor de B, tá? O que é diferente disso, tá? E no caso do JavaScript, nós temos uma
conversão implícita, que eu irei falar mais na frente, tá? Para não confundir agora. Então, preste atenção. Aqui retorna true se e somente se A for igual a B, tá? O operador diferente faz uma pergunta, faz a mesma pergunta que a de cima, porém a gente está perguntando de uma outra maneira. Retorna true, tá? Se e somente se A for diferente de B, tá? O operador de negação, ele é muito utilizado quando você tem um operador que a gente pode chamar de operador booleano, tá? Ele vai retornar true pra gente. Ele retorna true se, tá? A variável, vamos botar assim, a variável A aqui, por exemplo, variável A, se o resultado que ela armazena, se o valor que ela armazena for verdadeiro. Não, for, desculpa. Retorna true se a variável A for falsa. Como assim, Anderson? Como é que uma coisa falsa pode ser verdadeira? Sim, ele está negando. A negação de falso é verdadeiro. A negação de verdadeira é falsa, tá? Então, esses aqui são os operadores que nós temos para comparar valores em JavaScript, tá? O pessoal chama de variáveis de comparação, tá? Agora, vamos aprender um pouquinho aqui também sobre um outro tipo de operador que é chamado de operador, tá? Operador lógico. O que seria um operador lógico, tá? Vou explicar aqui os dois mais utilizados que nós temos hoje. É o operador e, AND, tá? Operador AND e OR, tá? O que nós fazemos com esses dois operadores? Esses dois operadores, eles são representados assim em JavaScript. Primeiro, o operador e, ele é representado em JavaScript por dois e comerciais, tá? Ele retorna verdadeiro se todas as expressões, tá, forem verdadeiras. Por exemplo, de posse aqui dessas duas variáveis aqui, digamos que elas são que A tem um valor 5 e B também tem um valor 5, tá? Então, se eu perguntar assim, A é igual a 5, usando o operador aqui, tá? A é igual a 5, B é igual a 5, ele vai verificar que ambas têm esse mesmo valor, né? É verdadeiro, e vai me retornar verdadeiro. Ou seja, duas expressões precisam me retornar o valor verdadeiro para que eu tenha um resultado final verdadeiro. É aquela famosa álgebra booleana que nós estudamos no colégio, tá? O ou, ele é um pouquinho diferente e você deve tomar muito cuidado, porque no caso de um ou, né, o e comercial aqui ele representa e. O ou em JavaScript é representado assim, dois traços. O ou, ele retorna verdadeiro, tá? Vamos botar aqui assim, ó. Retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões
for verdadeira. Ou seja, se eu tivesse fazendo uma operação aqui e quisesse confirmar A é igual a 5, me retorna verdadeiro. Se eu perguntar B é igual a 6, é verdadeiro? Não, é falso. Mas se eu estiver utilizando o operador lógico ou, eu terei um resultado final verdadeiro. Por quê? Precisamos pelo menos de uma, aqui ó, somente uma expressão verdadeira. E no caso a gente consegue aqui, ó, A é igual a 5, verdadeiro. Então, muito cuidado ao utilizar os operadores. Lembrando que E comercial, ele retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ambas expressões, né? Vou ficar bem completo. Ambas expressões, sonhos, outra, claro, forem verdadeiras. Ok? Mais uma vez, tá? Estou sendo bem enfático porque isso aqui é muito fácil de errar, tá? Às vezes você tem um problema, você fica meio nervoso, quer algoritmo e acaba escrevendo errado, tá? Ainda mais se você estiver fazendo uma prova onde a pessoa te deu uma folha de papel e peça para você escrever a lógica. Você não vai ter a IDE para te auxiliar. Então, é bastante importante prestar atenção aqui nesse momento. Por quê? Eu tenho duas variáveis aqui. Eu vou até colocar elas aqui embaixo para evitar ficar dando scroll na tela. Aqui, ó, eu tenho duas variáveis aqui. Se eu perguntar, variável A, o seu valor é igual a 5, me retorna verdadeiro. Então eu tenho um resultado verdadeiro. Se eu perguntar, variável B, tá? Vamos botar até aqui separadinho assim, ó. Variável B, o seu valor é igual a 6, eu tenho um resultado falso. Logo, essa expressão aqui me retorna falsa. Tá? Vai dar falso. Resultado final falso. Se eu perguntar, variável A, o seu valor é igual a 5, ok? Vai me retornar verdadeiro. Se eu perguntar, variável B, o seu valor é igual a 5, vai me retornar verdadeiro. Logo, o resultado dessa expressão é verdadeira. Se eu perguntar aqui embaixo agora, utilizando o operador lógico OU, variável A, tá? Variável A, o seu valor é igual a 5, me retorna verdadeiro. Se eu perguntar, variável B, o seu valor é igual a 6, vai me retornar falso. Logo, o resultado dessa expressão aqui é verdadeira. Tá? Se eu perguntar aqui, variável A, o seu valor é igual a 5, verdadeiro. Variável B, o seu valor, tá, é igual a 5, vai me retornar verdadeiro. Ok? Então, o resultado disso aqui é verdadeiro. Ok? As duas são, eu nem precisava que as duas fossem, pelo menos uma sendo verdadeira, o resultado final já seria verdadeiro. Escrevendo isso utilizando aqui os operadores aqui de comparação, né? A gente pode utilizar os comparadores de comparação e escrever assim, ó. A é igual a 5, tá? E B é igual a 6, logo o resultado disso aqui é falso, tá? Se eu
escrevo a mesma expressão aqui embaixo, mudando mudando aqui os valores aqui, ó. Aí eu tenho um resultado verdadeiro. Ok? Como exercício, tenta escrever isso aqui embaixo utilizando expressões aqui de comparação, tá? E veja se você consegue fazer. Qualquer coisa comenta no vídeo, tá? E nós vamos fazer isso juntos, vamos tirar a dúvida, tá? Então, assim, só para resumindo, nós aprendemos hoje aqui os operadores de comparação, tá? E aprendemos também os operadores, né, lógicos também, que nos auxiliam muito na programação dia a dia. Então, pessoal, ficamos por aqui para não tornar a aula muito longa, tá? Para vocês pratiquem, pesquisem, tá? Até a próxima aula, um grande abraço.